No fim do mês, Blumenau recebe mais uma edição do Colmeia, o festival que reúne diferentes expressões artísticas. E este ano, o audiovisual volta a fazer parte da programação com um destaque especial. O único longa-metragem exibido no evento é de uma jovem cineasta blumenauense. Aos 21 anos, Luísa Lindner apresenta Irritante Prodígio, um longa experimental que mistura ficção e documentário. Hoje, ela está aqui com a gente no estúdio para falar sobre esse lançamento e sobre a sua trajetória também no audiovisual. Muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Tudo certo, Luísa? Tudo certo. Luísa, vamos começar a nossa conversa de quando você era criança, porque eu vi que você passou por muita coisa na infância. Você é muito jovem, 21 anos, trazendo esse conteúdo para o Colmeia agora, mas na infância, quando você tinha uns 11 anos, você passou por uma situação de uma doença. O que foi? Então, quando eu tinha 11 anos, eu fiquei doente do nada, vamos dizer assim. E esse filme, ele retrata um pouco essa volta ao passado para tentar buscar isso de uma forma um pouco mais imaginativa, porque eu fui uma criança que passei muito tempo no hospital, muito tempo entre diagnósticos. Eu tive uma bactéria linfoproliferativa. Nossa, uma bactéria linfoproliferativa. Eu fui a 6ª criança do Brasil a ter isso. É mesmo? Muito raro. Exato, super raro, super difícil, assim, de diagnosticar mesmo. Então, enfim, minha questão também com a saúde sempre teve muito dentro de uma questão emocional, psicológica, então... Você ficou muito tempo com idas e vindas no hospital ou ficou muito tempo no hospital direto? Os dois. Durante os meus 11 anos, eu fiquei muitos meses internada, mas depois, até os 13, ainda quando eu estava tratando essa bactéria, também voltei algumas vezes para internação. A gente tem até algumas imagens dessa fase, você era muito pequena, 11, 13 anos, né? E aí você passou por esse período, enfrentou essa doença, que era uma doença rara, né? Como você disse, 6ª, devem ter outros diagnósticos de lá para cá, devem ter tido. Sim, exato. Mas foi muito impactante na sua infância isso, né? Foi, na sua pré-adolescência. E aí você resolveu agora, mais madura, repensar tudo isso que você viveu e reunir nesse material que vai no Colmeia? Exato. Esse é um material que eu comecei na faculdade de cinema, que eu fiz em São Paulo, e que um professor que foi muito importante para mim, o Moura Toledo, ele me motivou a continuar, a transformar isso num longa. E calhou de estar acontecendo o Colmeia agora, dia 30 e 31 de agosto, que eu entrei como uma das moderadoras audiovisuais esse ano. E esse filme, ele tenta retratar um pouco essas imagens do mundo e, enfim, coisas que escrevi desse tempo para cá também, falando um pouco sobre essa questão engraçada de infância e início da vida adulta dentro de uma pessoa que, digamos assim, sempre foi muito problemática e sempre criou várias coisas, inclusive esse filme, para lidar com uma questão física e emocional também, e que, enfim, eu fui uma criança que não comia e que daí do nada dei aulas de culinária, então sempre teve um pouco essa questão contraditória do irritante prodígio. Isso assim. que eu ia comentar, irritante prodígio, porque você acabou saindo de uma situação de uma menina que seria uma vítima, né, para também protagonista, porque você resolveu, muito jovem, ainda criança, dar aulas de culinária. Esse processo foi por causa dessa doença? Foi um processo que começou no hospital, né? Eu sempre fui muito apaixonada por comunicação e dentro do hospital eu criei um blog que era o Lulu Berinjela. O Lulu Berinjela. Que eu comecei a ensinar receitas dali enquanto eu não comia, né? Porque eu passei muitos anos também com sonda alimentar, já que eu não tinha nenhum tipo de alimentação oral. Você tinha muita restrição alimentar? Tinha, e tive também muitos distúrbios alimentares também, assim, de realmente não querer comer e de ter uma questão com o externo muito forte, de ser uma pessoa muito sensível desde muito cedo, assim, também. Então, é isso, a culinária entrou nesse lugar de salvação na minha vida, que eu acho que é o lugar de arte também, sempre. Com certeza. E aí você foi para o YouTube para mostrar Comecei essas a criar receitas. vídeos lá, exato. Começou já jovem, ali compartilhando as receitas, dando aula mesmo, né? Do que você gostava e do que você podia comer. Exato. Eu comecei também com uma restrição a glúten, então isso também me motivou a correr atrás de receitas e tudo mais, porque, enfim, meu intestino, desde que eu saí do hospital também, por isso sempre esteve muito destruído, e eu comecei a pesquisar muito, sempre fui uma pessoa muito de estudar e de correr atrás do que eu, enfim, estava afim de começar a fazer. E aí surgiram as aulas de culinária, que foram aulas de culinária para crianças. São essas imagens que a gente está vendo? Exato, que era legal. tudo para mim. Como você era, olha só, bem jovenzinha, já liderando um time todo, Foi né? dos 13 aos meus 17 anos que eu dei essas aulas e que,
enfim, foi uma experiência muito, muito especial que de alguma forma também é retratada no filme agora. Que legal! E aí você foi tomando gosto pela comunicação cada vez mais, compartilhando as receitas, já com intimidade com a câmera e foi seguindo na área da comunicação também. Chegou aí para São Paulo, começou a cursar jornalismo, cinema, como foi essa jornada? Exato. Em 2021 eu fui para a FAP em São Paulo, cursei jornalismo 2 anos e depois fiz 2 anos de cinema também, justamente para, enfim, entender um pouco mais, estudar, estar dentro dessa área. Eu fui uma pessoa que nunca imaginei que eu ia fazer faculdade porque eu sempre criei muito de dentro para fora, independente de qualquer coisa, independente de qualquer prova, projeto, enfim. Foi isso também o motivo, eu acho, que eu acabei voltando mesmo antes de terminar e vivendo desses projetos e da comunicação, do audiovisual, da escrita, que é o que eu mais amo desde sempre. Aí você voltou de São Paulo, cheia de ideias, resolveu reunir tudo nesse material, que é um longa, que vai ser exibido no Colmeia. Me fala mais do longa. A gente tem até imagens do trailer do longa, é isso? A gente pode exibir um pedacinho para o pessoal que está em casa? Vamos exibir um pedacinho do longa, então, metragem da Luísa. Assim, eu sempre... A minha vida é isso, foi isso e só tem sentido por isso. E desde que eu passei por isso, o meu motivo de continuar foi o fato de eu comunicar isso, sabe? Eu queria muito estar ali ainda, sabe, pra falar, mesmo que seja, às vezes... Claro que vai ser difícil, tipo, eu não tenho que parar pra pensar, pra lembrar, tipo, tá completamente dentro de mim ainda, não é algo que eu vou, tipo, eu vivo isso. Eu só sinto que vai ser, tipo, mais emocionante, talvez, do que se eu deixasse pra fazer depois. E eu sinto que essa emoção, talvez fosse o valor do filme, sabe? Fosse exatamente o valor do que eu queria passar. Tá tatuado na pele, né? Tatuei ontem. É mesmo, Foi. No que você viveu mesmo. E você dizia ali, né, que deixou mesmo para mais tarde, para depois, para ter um olhar sobre essa fase da sua vida que foi tão determinante, né? E quanto tempo tem o longa? Quanto tempo você levou para fazê-lo? O longa tem 1h30, no Colmeia a gente vai exibir uma versão de 1 hora ali pela limitação de tempo dentro desse festival que é tão grande, que é tão maravilhoso, lindo, que tem Colmeia, música, que tem dança, que tem teatro, que tem tudo, né? Então vai ter uma versão bem legal passando lá. Eu demorei 2 anos para fazer esse filme, eu comecei ele no final de 2023, quando eu tinha 19, agora já com 21 anos no caso. E é engraçado, até desse clipe que a gente acabou de ver, esse longa ele tenta passar, no caso, né, uma coisa muito real para que, enfim, alguém que sente algo parecido, que passa por algo parecido, possa sentir essa questão da juventude. E esse áudio mesmo que tem no fundo, que, enfim, sou eu falando um pouco sobre essa vontade de fazer esse projeto, ele é um áudio real que eu mandei pro meu professor no início da produção do Irritante Prodígio. Então foi um off gravado lá, né? E eu procuro trazer isso justamente e também mostrando um pouco sobre a dificuldade desse processo, porque é um filme muito difícil também muito de ser falado também, né? E muito exato e muito que vem muito de dentro, assim. Então é uma coisa que eu acho que eu não escolhi fazer, que eu só tinha que fazer, sabe? Você imagina que pessoas até que estão em tratamento de vários outros tipos de doença vão se sensibilizar ao saber essa história, porque você comentou, teve limitação de alimentação, limitação de convivência, Total. Os amigos, a família, a rotina muda, né? Não, completamente. Eu falo assim que a minha vida, né, passaram 10 anos do início da minha questão com a saúde e a minha vida desde então é isso e foi isso e só tem sentido por isso de fato e eu acho que é uma busca eterna de dar sentido para essa história e dar sentido para essa história, no meu caso, eu acho que vem muito a partir da vontade, né? Eu espero que seja possível de fazer com que outras pessoas se identifiquem de alguma forma para também não terem que passar por algumas coisas que eu passei que foram difíceis, Certamente, sabe? com certeza. Agora a gente tem até as imagens da época da Luísa, que eu queria mostrar antes.
da época que ela chegou a ficar muito tempo no hospital, ali enfrentando essa doença, uma doença rara, como ela contava pra gente. E esses trechos também, essa tua fase de vida vai estar retratada e ilustrada no longa-metragem, né? Vai estar retratada, procurei trazer ela de uma forma, né, que mistura o documentário com a ficção, então trazer ela de uma forma não óbvia, não como se eu de fato contasse, oi gente, meu nome é Luísa, quando eu tinha 11 anos, mas de uma forma sentimental, o filme também é sobre isso. Qual dia, horário, como que a gente faz para acompanhar o longa lá no Colmeia? Pois é, no Colmeia, o meu longa vai estar passando no dia 31 de agosto, que é um domingo, no pequeno auditório, gratuitamente, à 1h30 da tarde. Só chegar lá, tem classificação livre? Não, como eu falei, o longa, ele toca em temas muito sensíveis, por isso ele tem uma classificação mínima de 12 anos. 12 anos, que aí já tem uma compreensão para entender bem o tema. E também a potência do assunto, né, que pede esse entendimento. Então, classificação de 12 anos, domingo, dia 31 de agosto, último dia do mês, a partir da 1 da tarde, 1h30? 1h30. 1h30 da tarde, ali no auditório do Teatro Carlos Gomes. No pequeno auditório, No pequeno auditório, só chegar, precisa reservar antes. Não, Luísa. Só chegar e aproveitar o Colmeia, que vai estar lindo, com vários projetos incríveis lá no sábado e no domingo. Muito legal. Luísa, que também é fotógrafa e escritora, né, Luísa? A gente tinha o teu currículo aqui com muita coisa. Antes de produzir o longa, você ainda escreveu 2 livros. Foi, eu escrevi meu primeiro livro, Martim, com 17 anos. Também focado na mesma temática ou não? Na verdade, o Martim ele toca vários desses temas, mas de uma forma que eu trouxe não no meu nome. Ele é totalmente ficcional nesse caso, assim. Mas eu acho que sempre acredito muito que a ficção é a coisa mais real que a gente pode fazer, sabe? Sim, certamente. Você está com 21 anos, começou um pouco de jornalismo, um pouco de cinema, já está fazendo o teu longa. O que espera do futuro? Eu acho que eu faço muito o que eu amo, eu espero poder continuar fazendo o que eu amo, desacelerar um pouco às vezes também, porque já é muita coisa. E quem sabe escrever o filme em festivais e levar ele para lugares legais também. Legal. Quem está nos acompanhando aqui de Blumenau e toda a região, quiser trocar uma ideia contigo, estiver passando por uma situação similar, você vai estar lá no domingo? Estarei lá todos os dias. Para conversar e durante a minha edição também. Maravilha. Obrigada, Luísa, pela presença aqui. Obrigada, prazer te receber, saber mais da tua história. E acho que é compartilhando histórias assim da vida real que a gente faz com que seja até mais leve a história de outra pessoa e assim a gente vai levando essa mensagem, né? Espero que sim. Muito obrigada. Até. Obrigada.